essa terceira semana, o afastamento da comunhão. Mas que comunhão? A comunhão com Deus, né? Hebreus 10, 25 diz assim, ó: não deixemos, olha, eu já vou ir direto ao assunto. Se você tiver com papel e caneta, anota, que aí você vai ler na sua casa. Eu vou dar suas instruções para em seguida a gente orar. Glória a Deus. Então olha só o que diz. Se você quiser até pegar o celular para anotar, eu deixo. Pode pegar. Diz assim, ó, Hebreus 10, 25: não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Amém? Ou seja, congregarmos como igreja. Muito bem. No primeiro módulo que a gente vai passar para você agora, eu falei exatamente sobre esse tema. A comunhão é um princípio bíblico. Por quê? Porque você vai ver vários textos bíblicos falando sobre a comunhão, sim ou não? Deus deseja que seu povo viva em o quê? Unidade. Salmo 133, 1. Ó, como é bom e agradável viverem unidos, o quê? Os irmãos. Então, quando Deus vê um irmão unido com o outro, Deus, ele acha isso agradável. Amém? Vamos para o segundo. A comunhão fortalece a fé e traz crescimento espiritual. Então, peraí, ó. Primeira coisa, quando alguém está na mesma unidade, na mesma fé, no mesmo propósito, então ela tem força para estar em comunhão com Deus. Sim ou não? Porque se a pessoa ela não está em uma unidade, então ela vai começando a se afastar de pouco a pouco. De pouco a pouco. E a comunhão, ela fortalece a fé e traz o quê? Crescimento o quê? Crescimento espiritual. Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e o quê? E nas orações. Então, eles compartilhavam dessa fé. Diga glória a Deus. Assim tem que ser você lá na sua casa, no seu trabalho. Você vai compartilhar. O compartilhar do pão que ele está dizendo aqui é o quê? É a comunhão, o se unir, se fortalecer. E aí ele diz aqui, no terceiro modo: afastamento abre brechas para a fraqueza espiritual. Quem acredita nisso aqui? Quando a pessoa se afasta, irmão, imediatamente uma brecha se abre. E quando essa brecha ela se abre, automaticamente o inimigo ganha força em cima dela, né? Olha só o que diz Eclesiastes 4:9: melhor é serem dois do que um, porque se tem melhor, paga do seu trabalho. Então quer dizer, um ajuda o outro. Amém? Um ajuda o outro. Então esse é o propósito. Então se a pessoa, ela cada dia mais vai, ó, se afastando, então ela abre uma brecha no mundo espiritual. Quem entendeu até aqui? Então aqui você já entendeu que a comunhão, ela já é o princípio da palavra de Deus. Amém? Aí agora o segundo diz: por que as pessoas se afastam? Aqui está, ó. Por que as pessoas se afastam? Desânimo espiritual, perdem o prazer em estar na casa de Deus. Quando a pessoa ela comete isso, irmão, é terrível. Mateus 24:12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase o quê? Todos. Mas ó, peraí, por se multiplicar o quê? O pecado. Então se a pessoa ela vai entrando naquela vida de, começa assim, ó, ela comete algo hoje, no outro dia não aconteceu nada, no outro dia nada, no outro nada, mas sem perceber a pessoa vai de pouco a pouco, ó, como? Vai o quê? Aí ela já pouco se importa, pouco liga. E isso acontece muito, não só com quem é membro da igreja, não. Quem faz a obra de Deus, pastores, obreiros, servos do Senhor, eles vão desanimando.
Aí eles simplesmente perdem o foco. Eles perdem o quê? Vai indo de pouco a pouco. Não deixa o Jacques perder o foco aí não. Manda ele ficar ligado aí. Amém? Não pode perder o foco. Se perder o foco, meu amigo, já era. A pessoa de pouco a pouco vai pouco se importando, pouco se lixando. É assim ou não é? Antes tinha um temor, tinha reverência, agora ela pouco se importa. Mas por quê? Por aumentar o quê? A iniquidade. Conforme vai aumentando a iniquidade, o amor vai se esfriando. Muito bem, vamos para o próximo aqui. Ó, feridas emocionais. Se decepcionam com pessoas e projetam isso na igreja. Ela vai se decepcionando. Por isso que você não tem que olhar para pessoas. Você tem que olhar para quem? Para quem que você tem que olhar? Vamos para o texto, Provérbios 18, 19. Olha o que ele nos ensina. O irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. Olha isso. Suas contendas são ferrolhos de um castelo. Então quer dizer, a pessoa agora fecha o coração. E como um castelo, como uma fortaleza, ela fica lá firme, ele também, ele resiste a tudo. A qualquer coisa que falar para ele, ele resiste. A qualquer ordem que der a ele, ele resiste. Por quê? Porque o coração dele está ofendido. E aí de pouco a pouco ele vai desistindo, desanimando, retrocedendo. Vamos para o próximo. Influências erradas. Isso aqui é terrível. Começam a dar ouvidos a quem não compartilha com a mesma fé. Isso aqui você já sabe, né? Quantas pessoas você já viu? Eu já vi demais. Pessoas que estavam ali, ó, fervorosas na fé, firmes, mas de repente começou com amizade com um, com o outro, que de repente, quando você foi ver, já não estava mais na igreja. É o que está escrito aqui, ó, 1 Coríntios. Não vos enganeis, as más conversações corrompem o quê? Os bons costumes. As más companhias corrompem os bons costumes. É aquela tal famosa frase, né? Uma laranja podre em um cesto de laranjas boas, se colocar lá uma hora vai influenciar todas ali, vai apodrecer. Então, irmão, você precisa, tem e deve tomar cuidado com isso, com más influências, tá? Engano do pecado. O afastamento da comunhão muitas vezes procede quedas espirituais, né? A pessoa que vai perder na comunhão é porque ela está tendo o quê? Fraquezas, pecados ali, problemas que está enfraquecendo ela. Hebreus 3,13 diz assim, ó: pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia. Exortar é o quê? O que é exortar, pessoal? Chamar atenção, dar aquele sacolete. Bora, meu filho. Isso é exortar. Exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja o quê? Olha isso, gente. Endurecido pelo engano do pecado. Então todo dia, irmão, a palavra tem que vir para me exortar. Todo dia a palavra tem que vir para me saculejar, para me despertar. Sabe aquele aparelho? Quem trabalha na área da medicina vai saber que você dá um choque na pessoa. Como é que é o nome daquele trem? Desfibrilador. Não é isso? Todo dia, irmão, se você vê seu irmão morrendo, você tem que pegar aquele desfibrilador e pá! Dá no peito dele. Ele voltar para a terra. Quem está entendendo? Porque se deixar, a pessoa morre. A pessoa morre. Então, a exortação, o chamado à atenção, a disciplina, a Bíblia diz que o pai que ama o filho, ele exorta. Sabe por quê? Posso te falar uma coisa ou não? Se um dia você fazer algo errado e o pai não te exortar, põe a barba de novo. Diga por quê? O pai desistiu de você.
pai viu que não tem mais jeito com você. Porque o pai que ama, ele exorta. Eu lembro que eu era obreiro da casa do Senhor, e estava bagunçando assim a igreja, e eu estava no meio de algumas pessoas assim, mas arrumando algumas coisas. Meu pastor entrou, quando ele entrou, ele me pegou pelo colarinho, irmão. Ele pegou assim, eu falou: ô seu moleque, arruma essa igreja, rapaz, isso aqui tá uma bagunça, bora, põe as cadeiras no lugar, varre isso aqui, tal. Eu fiquei assim, ó. Eu falei: meu Deus do céu, eu nunca vi meu pastor falar assim. Eu falei: e agora? Eu arrumo, vou embora, sai correndo logo daqui, o que eu faço? Arrumei. Depois que eu arrumei toda a igreja, varri. Aí meu pastor abriu a porta do altar, entrou. E aí, meu filho, você está bem? Na fé? Aí eu não sabia se eu falava que eu estava com medo dele, apavorado. Então o que eu falei? Estou bem, na fé. Ele: é isso aí. Na primeira oportunidade eu cheguei nele, eu falei: meu pastor, o senhor sabe que não fui eu que baguncei aquilo ali, né? Ele: eu sei. O senhor sabe que eu estava arrumando outra parte ali. Eu sei. Por que o senhor não chamou a atenção dos outros? Eu falei que com esse daí eu já perdi a esperança. O pai só exorta quem ele ama. Ele podia abrir a boca e dar glória a Deus. Então, se a repreensão está vindo, a exortação está vindo, isso mostra que o amor do pai está sendo zeloso pela tua vida. Diga amém. O terceiro tópico aqui, ó. Os perigos do isolamento, o quê? Isso aqui ninguém tem. A fé. Acho que na verdade era para estar fria ali. E a pessoa se torna vulnerável ao quê? A fé esfria e a pessoa se torna o quê? Vulnerável ao inimigo. Então quer dizer, quando a pessoa se isola, ela esfria na fé e fica vulnerável. 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em quê? Derredor. Por que ele anda em derredor? Já vou explicar. Como um leão que ruge procurando alguém para devorar. O que é o derredor? O derredor é algo que está ao redor. Ao derredor está o diabo, mas ao redor anjos de Deus te guardando. Só que esses anjos estão te guardando enquanto você está na fé. Se você fica vulnerável e começa a abrir brechas para o pecado, essa proteção vai saindo. E aí, meu amigo, o que está em derredor entra. Entendeu? Eu não sei se você sabe, mas a cada dia, quando você acorda, tem demônios do teu lado querendo te tragar. Ao derredor. Você sabia disso ou não? Só 91 mil cairá ao teu lado, 10 mil à tua direita. São quantos? 11 mil. Então imagina, no seu deitar, no seu levantar, existem demônios de olho em você 24 horas, meu irmão. Mas se você está na fé, há uma glória de Deus que te brinda. Há uma graça de Deus que te protege e cuida de ti. Amém? Vamos lá. Então a fé não pode esfriar. Diga: a fé não pode esfriar. Perde oportunidades de crescimento e fortalecimento na palavra. Vai perdendo as oportunidades, né? Provérbios 27, 17. Como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Então a pessoa de pouco a pouco vai se distanciando, desanimando, enfim. Vamos para o próximo. Corre o risco de se afastar completamente de Deus. Aí aqui, meu amigo, chegou no estado mais terrível ainda, né? Chega no estado mais terrível. Vamos ler Hebreus 10, 38. Todavia, o meu justo viverá o quê? Então o justo, ele vive da fé. E se retroceder, isso aqui é terrível, meu. Isso aqui é terrível. E se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Ou seja, se ele retroceder, Deus está dizendo: eu não tenho mais prazer nele. Você entende, sim ou não? Por isso que eu nunca passei por isso. Quem já passou deve saber.
de se afastar da presença de Deus, se desviar dos caminhos do Senhor. Deve ser terrível, porque toda pessoa que se afastou, que eu já conheci, com uma luta para voltar. É ou não é? E você já percebeu que para estar na fé é uma guerra, mas para largar a fé assim, é 2 minutos? Muito bem. Vamos ver o 38, o que diz, o verso 38, 39, perdão, 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem. Alguém podia dar glória. Para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação do quê? É isso que você precisa entender. O que está em jogo não é o que você ganha e o que você perde. O que está em jogo é a sua alma. É a sua alma. Vamos para o próximo. Glória a Deus. É o último já, né? O 4. Como voltar para a comunhão? De tudo isso, será que tem jeito? De tudo isso, será que tem solução? Claro que tem. Por isso que Deus levantou esse culto e lhe deu a direção desse propósito, para direcionar aqueles que estavam fracos e desanimados. Olha o que ele diz: reconheça a necessidade da igreja. Ninguém cresce sozinho na fé. Quem está entendendo? Tem gente que fala assim, ó, irmão, eu sou a igreja, então se eu congregar online, se eu for uma ovelha virtual, eu já estou abençoada, porque eu já sou igreja. Você não é igreja. Quando você está em comunhão com o corpo de Cristo, aí você é igreja. Dá glória a Deus. Então, você pode ser templo do Espírito, mas agora, igreja é quando você está em comunhão com os seus irmãos. Diga glória a Deus. Então, sozinho ninguém vai a lugar. Existe aquele ditado, né? Como que eu vou servir o exército se eu não compareço no quartel? Está entendendo? E você faz parte do exército de Cristo e você nunca comparece no quartel, então, irmão, você está sozinho. Efésios 4,16, vamos lá. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Foi o que eu acabei de falar. Então é uma junção. Você só é igreja quando você está junto do corpo de Cristo. Diga glória a Deus. Muito bem, vamos lá. Reaproxime-se dos irmãos. Busque amizades saudáveis na fé. Isso aqui é muito fácil, olha para mim. Você quer amigos de Deus? Quem quer estar do lado de amigos de Deus? É muito fácil, seja amigo de Deus. Porque se você estiver em relacionamento com Deus e ser amigo de Deus, Deus te apresenta os amigos dele para você. Amém? Gálatas 6:2. Levai as cargas um dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Amém? Então é comprando a briga um do outro ali na oração, no propósito. A amizade que é de Deus, ela te leva para próximo de Deus. Amizades que não são de Deus te afastam de Deus. Lembra dos amigos do paralítico que o ajudou pelo telhado? É isso que eu te pergunto. Os seus amigos te aproximam de Cristo? Os seus amigos te aproximam de Jesus? Ou os seus amigos te afastam de Jesus, da igreja e do propósito? Então é nisso que você tem que ficar ligado. Retome os hábitos espirituais: cultos, orações, leitura bíblica, que devem ser prioridades. Tem gente que diz assim: não, eu estou na fé, eu estou em oração. Se você não lê a Bíblia, então você anda assim, ó, com tapa-olho. A palavra de Deus é a bússola, a palavra de Deus é o GPS, a palavra de Deus é a direção para a nossa vida. Amém? Então você vai voltar verdadeiramente à prática da fé, que é o que está em Atos 2, versículo 46 e 47. Diariamente, é um dia só? Perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria
singeleza de coração, das formas simples, né? Louvando a Deus e cantando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor, dia a dia, o que iam sendo salvos. Olha, então quanto mais eu estou perto de quem é de Deus, ali na comunhão, no partir do pão, no louvor, na oração, Ele vai acrescentando, Ele vai acrescentando, Ele vai acrescentando. Amém? Muito bem, vamos para o próximo. Se envolva no reino. O serviço a Deus restaura o ânimo espiritual. Isso aqui eu não preciso nem te falar, né? Vamos lá, Romanos 12. No zelo, é 12 ou 11, produção? No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao... Foi o que eu falei lá no comecinho. Tem gente que fala assim, não, eu estou indo na igreja, me converti, ou não, eu estava na fé, e aí de repente eu parei, eu vou ficar aqui quietinho na minha, porque aí o diabo vai ver que eu estou começando agora e vai pegar leve comigo. Não existe essa, irmão. O diabo ele vem para matar, roubar e destruir. Essa é a função dele. Em qualquer lugar que você estiver, cargo, título, farda, não importa. Ele vai vir forte para tentar te destruir. Quem está entendendo? Mas se o inimigo vem forte de um lado, a gente vai forte do outro. E nós vamos vencer em nome de Jesus. E o propósito, ele tem que ser esse, amém? Servir a Deus com fervor. Fique de pé e faça a última oração. Segura a rosa nas mãos. E aqui eu encerro. Amém, igreja? Não importa o que aconteça, você não vai desistir, você não vai desanimar. E eu sei a batalha espiritual que eu estou enfrentando para dar a vocês esse alimento. É difícil, não é fácil. O engraçado é que se a pessoa for ler uma revista, ela não dorme. Uma notícia, ela não dorme. Mas é abrir a Bíblia. É assim ou não é? Por quê? Tem batalha espiritual envolvida, meu irmão. Tem gente que não entende, mas tem guerra. Se você vai no shopping, irmão, você vai lá no shopping, lá, vou comprar só um negocinho, depois volta. Quando vai ver, meu amigo, foi 4, 5 horas já no shopping. Meu Deus do céu. Não, vamos embora. Por quê? Porque é físico. Agora na igreja, 1, 2, 3 horas. Misericórdia, não, tem que ir embora, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Por quê? Porque tudo que é para Deus é mais difícil. Aprenda isso. Tudo que é de Deus, o inimigo vai pelejar para tentar aprisionar. Ele vai pelejar para tentar amarrar. E se ainda tiver pessoas em sua volta que não te ajudam, que não soma, meu amigo, fica mais difícil. É ou não é? Então se une com pessoas que é da mesma fé, do mesmo propósito. A questão não é só estar na igreja. Eu falei isso para os obreiros ontem. Não é só estar na igreja, é também estar dentro da visão. Diga glória a Deus. Tem gente que vem na igreja, mas ainda não está na visão. Você quer ver uma coisa? Tem pessoas que você está aqui, você está vindo à igreja, nada contra. Por favor, eu amo quando você visita a igreja. Eu amo quando você vem, visita, você aparece aqui. Eu fico muito feliz. Mas eu fico preocupado também, porque eu não quero só você na igreja, eu quero você dentro da visão. E eu quero que você tome essa atitude. É claro, tem gente que já me procurou aqui, já falou, mas eu estou falando para quem ainda não falou comigo, não me procurou. Você está sem igreja, está sem ministério, está sem pastor, está sem cuidado. Você está andando perambulando pela terra, parecendo andarilho. Você precisa de ter selo na tua vida. Você precisa de ter cobertura espiritual. Você precisa de ter a disciplina da palavra. Você precisa ter verdadeiramente o propósito de Deus dentro de você. Então não adianta você só vir na igreja. Você também tem que estar na comunhão. Você tem que estar dentro da visão. Diga glória a Deus. Então, irmão, tome essa atitude antes de ser tarde demais. Até hoje, de todo o tempo que eu prego, que eu ministro, como diz o profeta Isaías, a quem se estendeu o braço do Senhor? Quem deu ouvidos à pregação?
Tem gente aqui que você está passando guerra financeira, você está passando batalha espiritual, e até agora você não se consertou no dízimo. Até quando tem que ficar pregando? Engraçado que eu mostro a palavra, prego para você, e você vai lá na internet. Eu quero pesquisar quem fala contra. Eu quero pesquisar perguntas e questionamentos de quem é contra o dízimo, quem fala contra a fé, quem fala contra o voto ao altar, quem fala contra. Pode ver a vida dessas pessoas, são tudo desgraçados, miseráveis, e uma vida de engano. Veja o fruto. Não julgue por aparência, mas julgue por fruto. Da glória a Deus. Então, irmão, na autoridade que é no nome de Jesus, não é só vir na igreja, é também estar dentro da visão. Diga glória a Deus. Eu posso até estar dentro do mesmo barco, mas se eu estiver remando para um lado e o outro para o outro, a gente vai para canto nenhum. Mas agora, se estiver dentro do barco, remando na mesma visão, a gente cresce, a gente avança, a gente prospera. Diga glória a Deus. Então não é só orar. Oração é a junção de duas palavras. É orar e ação. É orar e atitude. Diga glória a Deus. Então não adianta eu orar por libertação sexta-feira forte, quebra de maldição, e amanhã você entrar na vida errada novamente. Vai resolver? Vai acontecer alguma coisa? Não vai. O diabo só vai aplaudir e dar risada de você. Mas agora, se você toma decisão, toma atitude, a tua vida muda. Então eu vou fazer essa oração aqui agora, e eu vou encerrar o culto, mas no nome de Jesus, que esta semana, domingo agora, você põe no teu coração: não, eu vou ficar firme na igreja, eu vou ser membro, eu vou pôr no meu coração de participar do voluntariado, eu quero ajudar na obra, como está escrito aqui. Quanto mais fogo, irmão, aprenda isso por favor. Uma brasa fora do servo de carvões, de brasa, ele vira carvão, ou seja, ele apaga. E um carvão apagado só presta para quê? Para se sujar. Mas um carvão aceso ninguém toca, ninguém põe a mão. Recebe essa palavra. O Espírito de Deus, ele quer te acender. E como que eu acendo? Quanto mais eu me envolvo nas coisas de Deus, quanto mais eu estou perto de quem é de Deus, quanto mais eu leio a palavra, mais eu acendo. Amém? Queria que eu não terminasse isso aqui, mas irmão, eu vou até o fim, e no nome do Senhor Jesus, quem acatar a isso, e no final eu falei, eu vou dar uma apostila com todos esses estudos para quem ficar até o fim. Amém? Porque mais uma vez eu digo, se você fosse fazer um curso de libertação como esse, no mínimo você ia pagar R$1.000 ou mais. R$1.000 ou mais, eu estou te dando de graça. Diga glória a Deus. Por que você está dando de graça, irmão? Porque eu recebi de graça isso de Deus. E eu estou aqui vendendo o curso. Eu quero preparar você para batalhar no mundo espiritual e vencer toda a armadilha do diabo. Diga amém. Então levante a rosa para o céu, e daqui eu dou a bênção final e você vai para casa em posse da vitória. No nome de Jesus. E domingo, 9 da manhã, eu já vou estar aqui logo cedo atendendo todas as pessoas da ponta do altar. Amém? Levanta para o céu, meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, que a tua mão forte e poderosa venha levar cada um dos seus filhos, ó Pai, debaixo da proteção. E através desta palavra, meu Deus, eu determino, eu declaro, eu profetizo, meu Pai, a libertação do teu povo, a purificação dos seus filhos.